Saudações aos meus alunos de Química Geral 1, para não dizer bom dia ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo, esta aula. Eu estou começando as aulas com saudações, que é uma forma bem geral. Enfim, vamos dar continuidade aí ao nosso curso e agora nós vamos entrar na parte de soluções. A estratégia que eu vou adotar com vocês vai ser a seguinte: eu vou introduzindo alguns conceitos e em seguida vamos fazendo exercícios. Nós temos uma relativamente longa lista de exercícios para fazer daqui até o final do curso. Eu, conforme vocês já devem ter notado, estou focando naquilo que é essencial da nossa ementa, para que vocês tenham os conhecimentos necessários para prosseguir no curso de Química 2 depois no semestre que vem. Então, dentro do que é essencial, no capítulo de soluções, nós vamos direto para as formas de expressar a concentração de soluções. Depois nós vamos fazer alguns exercícios que já envolvem soluções dentro desse tópico de concentração e já envolvendo também algumas reações químicas, tá certo? Claro que o primeiro exercício vai ser bem tranquilinho, não tem nem reação química. O segundo exercício, ele já tem uma reação química simples de dupla troca. O terceiro já começa com reações de oxirredução. E daí por diante, todos os exercícios envolvem reações de oxirredução, que é para vocês já, quando estiverem fazendo esses exercícios, também exercitarem os balanceamentos que são essenciais nesse momento da química geral. Muito bem, então aqui dentro do capítulo das formas de expressar concentração, nós temos algumas ideias que são muito importantes de serem transmitidas. Todos os métodos ou todas as formas de expressar concentrações, elas envolvem medir uma quantidade de soluto, tá certo? Lembrando que nós estamos falando de soluções, medir uma quantidade de soluto em função de uma quantidade de solvente. Toda solução tem um soluto e um solvente, certo? Bom, essas quantidades elas são expressas em massas, tá certo? Gramas ou quilogramas normalmente, em alguns casos miligramas, quantidade de matéria, que é mol, ou em litros. Bom, e uma coisa importante, que aqui nós estávamos falando de aspectos quantitativos das concentrações das soluções, uma coisa importante de nós chamarmos a atenção é que qualitativamente as soluções podem ser classificadas em concentradas ou diluídas. E é muito importante não confundir os termos concentrado e diluído com aspectos de segurança. Nem sempre uma solução concentrada é perigosa e nem sempre uma solução diluída não apresenta perigo nenhum. Dois exemplos bem clássicos. Uma solução concentrada de NaCl, sal de cozinha, é perigosa? Não, nenhum perigo. Uma solução diluída de cianeto de potássio é perigosa? Sim, muito perigosa. Se ingerida, mesmo que diluída, vai causar problemas, pode levar até a morte. Então não confundam diluído e concentrado com perigoso e não perigoso, tá certo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E como é um aspecto qualitativo, não existe uma definição de a partir de que concentração eu considero diluído ou concentrado. Então, quando a quantidade de solvente é muito grande em relação ao soluto, é óbvio que é diluído. Quando a quantidade de soluto é muito grande em relação à quantidade de solvente, é óbvio que é concentrado. O meio termo vai ficar no bom senso do nosso dia a dia de trabalho, tá certo? Bom, vamos lá então para as definições das concentrações mais usadas. A definição mais simples que existe de concentração de solução é a porcentagem em massa de um componente. Então, o que é a porcentagem em massa de um componente? É a massa desse componente na solução, geralmente o soluto, muitas vezes sólido, mas nem sempre, pode ser um soluto líquido, em relação à massa total de solução, vezes 100 por se tratar de uma porcentagem. Mas nós temos também outras formas de expressar a concentração, muito usadas nas concentrações
muito baixas, né? Nas soluções muito diluídas, por exemplo, poluição de rios, poluição do ar, que são ppm e ppb, que são, respectivamente, partes por milhão e partes por bilhão, certo? Então aqui o ppm, olha, a massa do componente da solução dividido pela massa total da solução, e como não é mais uma porcentagem, agora é parte por milhão, aqui vezes 10 a sexta. Então, nós podemos pensar aqui, olha, em quilograma de alguma coisa em relação a 1 milhão de quilogramas da solução total. Gramas de alguma coisa em relação a 1 milhão de gramas da solução total. É assim que se pensa em partes por milhão. E, obviamente, se for uma solução muito mais diluída, a gente vai falar em partes por bilhão e aqui será 10 a nona. Tá certo? Muito bem. Mas as porcentagens, né, que são muito comuns na vida dos químicos, elas ainda aparecem de 3 formas, né? Aqui está escrito assim, olha, P/P, V/V e P/V. É muito comum aparecerem essas concentrações nessa forma, né? P/P, a gente trata muitas vezes, né, erroneamente, a gente sabe, o peso pela massa, né? Então, aqui é a porcentagem em massa, mas muito comum aparecer P/P. Às vezes aparece M/M, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que tanto o soluto quanto a solução estão sendo medidas em massa. Então, como é porcentagem, a gente vai ter sempre um referencial de 100 gramas, né? 100 mililitros, no caso do P/V, mas sempre um referencial de 100. Então, aqui, porcentagem em peso, ela vai ser X gramas do soluto por 100 gramas de solução. Porcentagem em volume, em que a gente vai ter lá V/V, no caso de solutos líquidos, muitas vezes a gente tem porcentagem em volume, então nós temos aqui X mililitros de soluto por 100 mililitros de solução. E nós temos ainda a porcentagem de massa por volume, em que a gente tem o soluto pesado em massa e a solução medida em volume. Então seria X gramas de soluto em 100 mililitros de solução. Então a gente tem que estar sempre atento, né, quando aparece porcentagem como forma de concentração, se ela é em massa, em volume ou massa por volume. Muito bem. A molalidade é uma forma de concentração que quase não aparece mais, tá certo? E eu vou explicar para vocês por que ela quase não aparece mais. Porque a IUPAC, que é a União Internacional para Química Pura e Aplicada, né, que é o nome de um órgão internacional que regula toda a química, ela definiu a molaridade, esta unidade aqui, como a unidade oficial de medida de concentração. Então, todos os livros trazem quase todas as concentrações em molaridade. Mas, algumas vezes, a gente ainda encontra a molalidade, como no caso das medidas de propriedades coligativas, às vezes a concentração é dada em molalidade. A única diferença da molalidade para a molaridade é que na molalidade, com L de laranja, nós temos o referencial da solução, né, aqui dado em massa de solvente puro, e a molaridade, que é a unidade oficial da IUPAC, nós temos o referencial de solução dado em volume total da solução em litros, certo? Muito bem, então aqui nós temos, olha, quando a gente fala número de moles de soluto por quilograma de soluto puro, nós temos que calcular esse número de mols. Então esse número de mols é a massa de soluto dividido pela massa molar desse próprio soluto. Aqui está PM falando de peso molecular, mas nós sabemos que o termo correto é massa molar, né? Então, massa de soluto pela massa molar, que nos dá o número de mols, dividido pela, nesse caso da molalidade, massa do solvente puro.
No caso da molaridade, que é a nossa unidade internacional de expressar concentrações, nós temos também o número de mols de soluto, calculado pela massa do soluto dividido pela sua massa molar, e dividido pelo volume da solução. Então, aqui nós vemos a diferença. Olha, aqui nós temos o volume da solução, onde também está o soluto. Então, o volume total, formado por soluto mais solvente, que é a solução. Nesse caso da molaridade, é a massa do solvente puro. Nesse caso, nós não estamos abrangendo a quantidade de soluto, é só a quantidade de solvente expressa em quilogramas para calcular essa concentração. Nos nossos exercícios do dia a dia, nós não vamos usar molaridade nunca. Ela está só aqui por rigor, para que vocês conheçam essa forma de concentração, que ela existe, ela é usada algumas vezes em físico-química, propriedades coligativas, mas nós vamos, na grande maioria das vezes, usar porcentagens ou molaridade. Existe uma outra forma de concentração ainda, que se chama normalidade. Essa forma de concentração ela já não é mais usada nos livros atualmente por conta da IUPAC ter nos dito que a molaridade deve ser usada sempre, mas os químicos ainda gostam muito de usar a normalidade. Por isso, ela aparece aqui para a gente, também por rigor, né, do curso, para que a gente saiba calcular. A única diferença da normalidade para a molaridade é que a unidade aqui, que a gente divide a massa de soluto, no caso da molaridade é a massa molar e aqui é o equivalente grama, tá certo? O equivalente grama, ele é calculado em função da natureza do soluto. Então, dependendo do que é o soluto, a gente calcula o equivalente grama a partir da massa molar dividido por um coeficiente x. Esse coeficiente x é que varia de acordo com a natureza do nosso soluto. Se for um ácido, número de hidrogênios ionizáveis. Então, no caso lá do ácido sulfúrico, o x é igual a 2. Se for uma base, número de hidroxilas. Então, no caso, por exemplo, do hidróxido de cálcio, nós temos 2 hidroxilas, x igual a 2. Então, basta a gente dividir a massa molar da substância que a gente está trabalhando pelo seu x respectivo, nós temos o equivalente grama. Esse equivalente grama nós colocamos aqui, dividimos a massa de soluto pelo equivalente grama, portanto, estaremos calculando o número de equivalente gramas, que substitui, no caso da molaridade, o número de mols, e aqui também expressamos o volume da solução em litros. Ótimo! Nesse momento, então, nós podemos saber que existe, basicamente, porcentagens para expressarem as formas de concentração. Nós temos a molaridade, já disse que a molaridade nós não vamos usar nunca, e a normalidade, que nós vamos usar muito poucas vezes, mas é bom que vocês entendam o que é a normalidade, porque um pouquinho mais ali na frente, no curso de vocês, por exemplo, de Química Analítica para Engenharia, vai ser usado bastante essa história de equivalente grama. Então aqui estou mostrando para vocês uma tabela que está sendo disponibilizada na forma de PDF, em que vocês podem ver um resumão de toda essa história de concentrações. Nós temos aqui as 3 porcentagens, né? Massa, volume e massa por volume. Temos a molaridade, que é a que nós mais vamos usar. Temos a normalidade com a sua tabelinha de coeficientes, né? Que na verdade isso aqui são coeficientes estequiométricos. E nós temos aqui, né, para reações entre soluções, nós podemos usar a relação N1V1 é igual a N2V2, mesmo quando nós estivermos tendo uma reação entre soluções. Por que nós podemos usar isso? Porque normalidade é baseada no equivalente grama.
E como eu acabei de falar, o equivalente grama, ele já tem no seu cálculo a massa molar dividido por um coeficiente, que é o coeficiente estequiométrico da participação deste reagente na reação. Então, nós temos esses coeficientes estequiométricos, né, para cada uma das situações, e essa reação, qualquer reação, fica sendo independente do balanceamento. Toda reação baseada em equivalente acontece equivalente a equivalente. Então, nós podemos, para qualquer situação, usar N1V1 é igual a N2V2. Essa relação entre normalidade vezes volume é igual a normalidade vezes volume na situação 2. Por quê? Os equivalentes se mantêm constantes. Já para reações baseadas em massas molares, nós não podemos usar isso. Por quê? Porque aí as massas molares é que mandam. Os coeficientes estequiométricos é que mandam nessa relação. Portanto, por exemplo, M1V1 igual a M2V2, eu não poderia usar para uma reação química. Por quê? Porque se a proporção não for 1 para 1, essa relação não serve. Mas para diluições e concentrações, nós podemos usar qualquer uma dessas situações aqui, porque daí nós estamos falando simplesmente no princípio da conservação da massa. Notem que, por exemplo, aqui a molaridade, ela é número de mols por volume. Né? Se eu multiplico por volume, eu tenho volume cancelado e fica só o número de mols. Então, eu estou dizendo que o número de mols na situação 1 é igual ao número de mols na situação 2. Isso é o princípio da conservação da massa. Numa diluição, o número de mols do soluto não se altera mesmo. Então, quando nós não temos reações, podemos usar à vontade normalidade, molaridade e porcentagem na situação 1 e situação 2. Quando temos reações químicas, só N1V1 é igual a N2V2 é verdadeiro e pode ser usado. Muito bem, então agora nós vamos passar para um primeiro exercício que envolve só diluição, é bem simples, e em seguida teremos os exercícios ficando gradualmente mais complexos de acordo com aquilo que nós temos previsto na ementa do nosso curso. Nesse exercício, nós temos o seguinte enunciado. Um estudante quer preparar uma solução de ácido clorídrico 0,25 mol por litro e o ácido clorídrico comercial que ele tem disponível, né, é 12,4 mol por litro. Quantos mililitros de ácido comercial o químico, né, ou o estudante, precisa usar para fazer 1,5 litro do ácido diluído? E ainda vem mais uma pergunta. Se as unidades de concentração tivessem sido dadas em normalidade, como ficariam os cálculos? Há diferença? Por quê? Então vamos lá. Né? Nós temos que, para diluições, M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2. Lembrando que esta situação aqui é nada mais do que o número de mols envolvidos na situação 1, porque nós temos aqui molaridade na situação 1, que é número de mols dividido pelo volume. Se eu multiplicar pelo volume, eu cancelo o volume e fico com números de mols na situação 1. E eu estou dizendo que esse número de mols vai se conservar na situação 2, né? Quando eu vou ter uma situação diluída com um volume maior, mas a mesma quantidade molar de soluto. Então, na situação 1, o que nós temos? Nós temos a molaridade da minha solução estoque, que é 12,4 mol por litro, e o meu volume dessa solução é a minha incógnita. Quanto eu tenho que pegar dessa solução para ter uma solução na situação 2, que é a situação em que eu tenho 1,5 litro com uma molaridade 0,25 mol por litro. Se eu aplicar a formulinha aqui, o que acontece? Eu tenho que o volume 1, que é a minha única incógnita, se eu fizer as continhas, eu vou ter 0,0302 litros, que é a mesma coisa do que 30,2 mililitros. Então, este volume 1 que eu acabei de calcular é quanto eu tenho que pegar da solução de concentração 12,4, que era a minha situação 1, para a diluição de 1,5 litro na concentração de 0,25 mol por litro. Então, claro que eu vou pegar
30,2 ml da solução estoque, vou diluir para 1,5 litro, vou adicionar água suficiente para chegar no volume de 1,5 litro e terei então uma solução de concentração 0,25 mol por litro. Respondendo às perguntas subsequentes, vem lá, né? Se as unidades de concentração tivessem sido dadas em normalidade, ficariam como os cálculos, né? A diferença, nesse caso, claro que não tem diferença, por quê? Porque eu tenho o ácido clorídrico, que é um ácido monoprótico, ou seja, tem um próton só. Portanto, nessa tabelinha que nós tínhamos estudado para a normalidade, o que acontece? Ácidos, o X que vai dividir a massa molar para calcular o equivalente grama, ele é o número de hidrogênios do ácido. Como é um ácido monoprótico, um ácido que só tem um hidrogênio, o X é igual a 1, portanto, a massa molar é dividida por 1 e eu tenho o equivalente grama igual à massa molar. Portanto, para ácidos monopróticos e bases que tenham só uma hidroxila, sempre que eu tiver esse coeficiente igual a 1, a normalidade é igual à molaridade. Não faz diferença fazer cálculo com um ou com outro, mas são situações específicas. O que nós temos? Nós temos então que eu poderia usar N1V1 igual a N2V2 e resolver o exercício que daria exatamente o mesmo resultado. Por quê? Porque eu tenho um ácido clorídrico. Não faz a menor diferença. Nesse segundo exercício, nós já temos uma situação um pouquinho menos trivial do que a primeira. Nós temos aqui uma reação química envolvida. Mas ainda é uma reação de dupla troca, que é um caso bem simples aqui para o que nós precisamos aprender no nosso curso. Então, determine o volume de solução de hidróxido de sódio necessária para preparar 26,2 gramas de fosfato de sódio, que é o Na3PO4, pela reação de neutralização, que é uma reação de dupla troca, né? Não deixa de ser, NaOH mais H3PO4. Então, hidróxido de sódio mais o ácido fosfórico, que vai dar, naturalmente, o fosfato de sódio e água. E a pergunta é: quanto eu preciso de solução de hidróxido de sódio para preparar 26,2 gramas de fosfato de sódio através dessa reação? E aí são dados, né? A solução de hidróxido de sódio tem uma densidade de 1,123 gramas por mililitro e contém 12% em massa de NaOH. Para resolvermos esse exercício, nós precisamos montar a reação NaOH mais H3PO4, que vai formar para a gente o NH3PO4 mais água. Temos que fazer o balanceamento obrigatoriamente. Então, nós temos um H3PO4 reagindo com um Na3PO4. Entretanto, nós temos 3 sódios aqui. Portanto, nós temos que colocar 3 sódios aqui. E quando colocamos 3 sódios aqui, ficamos com 3 oxigênios aqui. Vamos multiplicar a água por 3 e temos, então, a reação balanceada nessa forma. Bom, para fazer estequiometria, nós podemos sempre fazer, né, os cálculos estequiométricos pela proporcionalidade de número de mols ou pela proporcionalidade das massas molares. Esse exercício, especificamente, eu vou fazer pelas massas molares, e mais outros eu vou fazer pelo número de mols. Tanto faz, a proporção se mantém. Então, o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar as massas molares embaixo de cada um dos reagentes e produtos, multiplicadas pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, eu tenho 3 mols de NaOH reagindo, eu vou colocar aqui 3 vezes 40 gramas por mol, que é a massa molar do NaOH. E eu vou fazendo isso com os outros também, né? 1 vezes 98, que é a massa molar do ácido fosfórico, 1 vez 164 gramas por mol, que é a massa do fosfato de sódio, e 3 vezes 18. Nesse caso aqui, os únicos reagentes que estão realmente envolvidos são o NaOH e, como produto, o Na3PO4.
certo? Porque o exercício não fala na quantidade de ácido fosfórico e não fala para calcular a quantidade de água. Então, eu só teria que calcular, na realidade, essa massa molar e esta massa molar aqui da NaOH e do NH3PO4. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a estequiometria, o cálculo estequiométrico, ou seja, qual é o meu reagente de partida? De onde eu vou partir as minhas contas? É a minha massa desejada de Na3PO4. Então, eu preciso produzir 26,2 gramas de Na3PO4. Tá certo? Então, eu vou calcular a partir dessa quantidade aqui, quanto de NaOH eu preciso para formar esta quantidade de Na3PO4, respeitando essas proporcionalidades estequiométricas que já foram determinadas no balanceamento. Então, aqui é o que nós chamamos popularmente de regra de 3, que é uma conta de proporção, certo? Então, para achar essa massa de NaOH, simplesmente eu faço uma regra de 3, em que eu tenho isso 3 vezes 40 vezes 26,2 dividido por 1 vezes 164 e dá esse valor aqui, certo? Todo mundo conhece o que é uma regrinha de 3, é bem simples. Nós fazendo, temos esse resultado, 19,2 gramas de NaOH. Bom, aqui então nós chegamos à massa de NaOH necessária. Mas veja, o exercício ele não pede a massa, né? Ele pede o volume de solução de hidróxido de sódio necessário. Portanto, nós temos agora que transformar essa massa de NaOH que eu acabei de calcular em um volume de uma solução de uma concentração que foi dada, que é uma concentração de 12% em massa de NaOH. Então, vamos lá. Cálculo do volume de solução de NaOH. Para isso, nós temos dois dados importantes fornecidos pelo exercício, né? Que a concentração é de 12% em massa. Veja que aqui está aparecendo, olha, M/M, que é a mesma coisa do P/P. Né? E nós temos a densidade da solução, que é 1,123 gramas por mililitro. Com esses dados, então, eu vou calcular. Lembrando que a concentração de 12% em massa quer dizer o quê? Quer dizer que em cada 100 gramas de solução, eu tenho 12 gramas de soluto. Então, eu tenho 12 gramas de NaOH em cada 100 gramas de solução. Eu preciso de 19,2 gramas de NaOH. Portanto, eu vou fazer a proporção, regrinha de 3 novamente, para achar qual é a massa de solução que eu preciso para que eu tenha nela 19,2 gramas, que é o que eu preciso para fazer a reação e obter esta massa de Na3PO4. Fazendo a regrinha de 3, é muito simples. Eu acho que eu preciso de 159,8 gramas de solução de NaOH para a minha reação. Mas, de novo, voltando ao enunciado, eu preciso do volume da solução. Para isso foi dado a densidade, certo? Então, agora, sabendo que a densidade é massa por volume, fica muito fácil. Eu tenho a massa da solução, eu tenho a densidade, faço a continha na fórmula. Densidade é igual a massa por volume e chego à resposta de 142,3 mililitros de solução de NaOH, 12% em massa, para reagir com o ácido fosfórico e produzir como produto aquilo que eu queria, 26,2 gramas de fosfato de sódio. Este exercício já começa a ficar parecido com todos aqueles que nós vamos resolver daqui para frente. Ele tem uma reação de oxirredução, que no caso é bem conhecida para nós, a reação do dicromato com o cloreto, dando cromo mais Cl2, e envolve pureza de reagentes e rendimento de reação. Então vamos lá ao enunciado. A reação abaixo pode ser usada para a produção em laboratório de pequenas quantidades de gás cloro, Cl2.
Se uma amostra de 62,6 gramas de dicromato de potássio com 98,5% de pureza for colocada a reagir com 325 ml de solução de HCl com densidade 1,15 e concentração 30,1% em peso, qual o volume de Cl2 produzido com rendimento de 90%? E são dadas as condições, né, de pressão e temperatura para cálculo do volume do Cl2. Então, nós não temos alternativa senão a começar a fazer a reação e fazer o balanceamento dessa reação, porque não há como fazer um cálculo estequiométrico sem que a reação esteja balanceada. É perda de tempo fazer as contas se você não conhece os coeficientes estequiométricos corretos da reação. É bom que isso fique entendido para que vocês não percam tempo tentando raciocinar em cálculos antes de fazer o correto balanceamento, ok? Então, fazendo o balanceamento, esse balanceamento fica bem claro para a gente que deve ser feito pelo íon elétron ou pelo método potencial de redução, porque nós temos uma reação escrita na forma iônica representativa, que é aquela forma que só tem os íons, né, que realmente reagem. Então, começando este balanceamento, nós vamos escrever as duas semi-reações, certo? Estão aqui o dicromato dando cromo, o cloreto dando Cl2. Como nós temos 2 cloros aqui, nós vamos colocar 2 cloretos aqui. Como nós temos 2 cromos nesta fórmula, nós vamos colocar o 2 na frente do cromo aqui. Continuando o balanceamento, como nós temos 7 oxigênios aqui, vamos colocar 7 águas deste lado da reação. E, na sequência, como nós colocamos 14 hidrogênios aqui, vamos somar 14H+, deste lado da reação. Em sequência, nós vamos fazer a conta dos elétrons. Como nós temos deste lado aqui 14 cargas positivas e 2 cargas negativas, nós temos um somatório de cargas aqui de mais 12. E do lado de cá, nós temos mais 6. Portanto, nós temos mais 12 do lado de cá e mais 6 do lado de cá. Para igualar estas cargas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 6 elétrons do lado de cá, que são 6 cargas negativas, e aí eu fico no total aqui com mais 6 e mais 6. Na reação do cloreto, o mesmo raciocínio. Eu tenho uma carga total do lado de cá de menos 2 e aqui eu tinha uma carga de 0. Portanto, se eu somar 2 elétrons do lado de cá, eu fico com uma carga de menos 2 aqui e menos 2 aqui. Na sequência, nós temos que verificar a quantidade de elétrons envolvidas nas duas semi-reações. Então, nós temos aqui 6 elétrons nessa semi-reação e temos 2 elétrons nessa semi-reação. Nós temos que sempre igualar a quantidade de elétrons. Portanto, eu vou multiplicar essa reação aqui de baixo por 3 e vou copiar as reações aqui embaixo, estas reações, né? A de cima está igual e a de baixo, vejam só, esta reação aqui, ela está multiplicada por 3, então no lugar de 2 cloros aqui, eu tenho 6 cloros aqui, cloretos, né, na verdade. No lugar de 2 cloros, eu tenho 3 cloros, e no lugar de 2 elétrons, eu tenho 6 elétrons. Ótimo, agora eu posso cancelar estes elétrons. Então, vejam, faço o cancelamento destes elétrons com estes elétrons e posso escrever a reação global somando tudo de um lado e do outro. E aí eu fico com a reação global 14H+, mais o dicromato, mais 6 cloretos, dando 2 cromos, mais 3 cloros, mais 7 águas. Essa é a minha reação global. E eu posso reescrever essa reação, né? Lembrando que esta reação é uma reação balanceada para a reação iônica representativa. Então, estão faltando alguns íons aqui, que são aqueles que não participam realmente da reação, que entram e saem
da mesma forma. Então, nós vemos aqui, olha, que eu tenho indicação de que eu preciso de 14 ácidos. Esse ácido, o próprio enunciado do exercício diz que é o ácido clorídrico. Então, vão ser 14 HCl. Mas vejam, eu só tenho 6 cloretos aqui para juntar com o H+, e formar 14 HCl. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar esses 8 cloretos que estão faltando. Eles entram e saem da reação como cloretos. Esses 6 cloros aparecem aqui porque são esses que aparecem aqui na reação na forma de Cl2. Então, eles participaram da oxirredução. Os outros 8 cloretos não aparecem porque eles não estavam participando da oxirredução. Nós vamos adicioná-los agora. Então, eu coloco aqui 14 HCl, lembrando que eu adicionei 8 cloretos. E aqui na reação do dicromato, eu lembrando do enunciado que é dicromato de potássio, eu vou acrescentar K2 aqui. Então, eu adicionei 8 cloretos e adicionei 2 potássios. Isso vai ter que aparecer aqui neste lado da reação. Por quê? Porque não tem como eu fazer esse balanceamento sem que ele apareça. Eu tenho que fazer esses íons que eu adicionei do lado de cá aparecerem do lado de cá para acertar o balanceamento. Então, como é que fica o lado dos produtos? Eu fico com 2 cloretos de cromo, 3 Cl2, 7 águas. Vejam que aqui já apareceram 6 cloros dos 8 que eu preciso fazer aparecer do lado de cá. E como ficaram faltando 2 potássios e mais 2 cloros, eu vou adicionar aqui 2 KCl, tá certo? E acerto a reação. Ótimo. Tendo a reação escrita na forma final, esta é a nossa reação na forma final, nós podemos agora passar para os cálculos. Nós não podemos esquecer que esta reação ela tem 90% de rendimento, então eu já coloco aqui em cima da setinha 90% para que eu não esqueça disso. Eu vou fazer essa conta pela massa, né? Então vou colocar aqui as massas molares multiplicadas pelos coeficientes estequiométricos. Então o cloro 71, o CrCl3 158,5, o dicromato de potássio 294 e o HCl 36,5. E agora, o que eu devo fazer para continuar os meus cálculos? Eu preciso de massas iniciais para fazer as contas. Ótimo. O que o exercício me deu? O que o enunciado do exercício me deu? O enunciado do exercício me disse que eu tenho duas condições iniciais aqui. Olha. Foram reagidos 62,6 gramas de dicromato de potássio, que tem uma certa pureza. Isso foi reagido com 365 ml de uma solução de ácido clorídrico que tem as suas condições de concentração. Eu não posso usar essa massa de 62,6 gramas de dicromato de potássio, assim como ela foi dada, porque ela tem uma pureza de 98,5%. Então, quando eu pesei 62,6 gramas de dicromato de potássio, na verdade, eu não estava pesando tudo isso de dicromato. Tem 1,5% aí nessa massa que é impureza, tá certo? Isso é muito comum na química aparecer, por quê? Porque muitas vezes você compra um reagente com uma pureza 98,5% por um preço que é 10, 20 vezes mais barato do que um reagente que é 100% puro. Então é muito comum, tanto em laboratório um pouco menos, mas na indústria a gente usar reagentes impuros. E a gente tem que levar isso em consideração nos cálculos. Da mesma forma, o HCl foi dado um volume de solução. E eu não posso fazer estequiometria com volume, então vou ter que achar a massa de HCl que eu tenho nesse volume de 365 ml de solução, nessas condições aqui de concentração. Então vamos começar pelo HCl e vamos fazer o cálculo da massa de HCl presente. Eu tenho essas condições, 325 ml de solução com uma densidade de 1,15 gramas por mililitro, lembrando que densidade é massa por volume, e uma concentração de 30,1% em massa. Ótimo. Então,
num passo seguinte, eu sei que a massa da solução, pela densidade da solução, ela é 373,8 gramas. Se eu tenho a massa da solução e eu tenho a concentração da solução, a concentração em massa quer dizer para mim que em cada 100 gramas de solução eu tenho 30,1 gramas de soluto. Em 373,8 gramas de solução, eu terei, só fazer a regrinha de 3, uma massa de soluto, uma massa de soluto de 112,5 gramas. Essa é a massa de HCl que eu tenho no meu sistema reacional e que eu vou colocar aqui embaixo do HCl na minha reação para fazer a estequiometria. Já o dicromato, eu preciso fazer a conta também. Lembrando, cálculo da massa real de dicromato, eu tenho 62,6 gramas de dicromato, com uma pureza de 98,5%. Então, eu tenho que pensar que a massa real de dicromato ela é menor, evidentemente, do que a massa que eu pesei. Porque se a pureza não é 100%, é claro que a massa real é menor do que a massa teórica. Então, eu vou multiplicar esse número por 98,5 sobre 100, por cento, então por 0,985 e terei 61,7 gramas como massa real. Essa massa é que eu vou transferir para cá para fazer a estequiometria. E aqui nós chegamos a uma situação muito importante que é a primeira vez que aparece nos nossos exercícios. Vejam, isso vai aparecer muitas vezes. Eu tenho um cálculo estequiométrico para ser feito e foram dadas as massas de 2 reagentes. Eu preciso sempre conferir qual é o reagente limitante. Eu não posso fazer estequiometria com essa massa ou com essa massa. Por quê? Porque eu não sei se essas massas estão nas proporções corretas indicadas aqui pelos coeficientes estequiométricos multiplicados pelas massas molares. Eu tenho que conferir isso. O que eu faço? Bom, simplesmente eu finjo que eu não tenho uma dessas duas massas e calculo quanto seria. Então eu vou fingir que eu não tenho essa massa aqui de 61,7. Então eu vou fazer a conta de quanto de dicromato eu preciso para reagir com 112,5 gramas de HCl. Aí eu faço 112 vezes 294 dividido por 14 por 36,5 e acho esse valor. Esse valor me dá 64,7 gramas. Ótimo. Se eu tenho a necessidade de 64,7 gramas de dicromato aqui para reagir com 112 e eu tenho na realidade 61,7, eu chego à conclusão que este reagente aqui é o meu reagente limitante. Eu tenho menos do que eu necessito. Então, eu já vou escrever aqui, olha, que ele é o meu reagente limitante. O que quer dizer reagente limitante? É aquele que, quando ele acaba, a reação não pode mais prosseguir por falta de um dos reagentes. Obviamente, este outro reagente, o HCl, é o reagente que está em excesso, ou seja, está sobrando. Eu tenho mais HCl do que eu necessito. Continuando aí, agora nós podemos fazer a estequiometria. A estequiometria eu sei que eu vou ter que precisar de uma massa de reagente para calcular a massa do produto de interesse aqui para mim, que é o Cl2. A partir de quem que eu vou fazer essa estequiometria? Obviamente que desta massa aqui, que é a massa do reagente limitante. Por quê? Porque é a máxima quantidade que vai reagir. Mais do que isso não dá para reagir. Eu preciso de 64, mas eu só tenho 61, certo? Então, eu vou fazer a estequiometria com esta massa aqui. Então, a massa teórica de cloro que eu vou calcular aqui, ela vai ser 61,7 vezes 3 vezes 71 dividido por 294. E isso vai nos fornecer 44,7 gramas de Cl2. Mas por que apareceu aqui escrito massa teórica? Porque esta reação, lembrando, tem 90% de rendimento. Então, essa massa aqui é a massa que eu obteria de Cl2 caso a reação fosse
100% de rendimento, uma massa teórica. Na prática, na realidade, eu tenho uma reação que só ocorre com rendimento de 90%. Nesse momento, não é importante nós sabermos os motivos que levam uma reação a não ter 100% de rendimento, só interessa para nós os cálculos. Então, eu tenho que raciocinar assim. Se eu tenho, numa condição de 100% de rendimento, a obtenção de 44,7 gramas, quanto eu vou obter na situação real? Mais do que 44 ou menos do que 44? Obviamente que a resposta é menos, né? Não dá para eu obter mais produto do que 100% de reação. Eu tenho uma reação que tem 90%, eu vou obter menos. E isso me guia para saber que conta eu faço, né? Se a quantidade real é menos do que 44,7, eu tenho que obrigatoriamente multiplicar esse número aqui por 0,9, que é 90%, para dar uma quantidade menor aqui. Porque se eu dividir por 0,9, eu vou ter uma quantidade maior aqui, que não é a realidade, que eu já cheguei à conclusão. Certo? Eu cheguei à conclusão que tem que ser um número menor. Eu estou falando para raciocinar desta forma, para evitar que vocês fiquem me perguntando assim: professor, 44,7% é 100% ou é 90%? Porque essa pergunta sempre tem 50% de chance de errar, é difícil de raciocinar. Então é mais fácil você chegar à conclusão. A minha resposta aqui precisa ser um número maior ou menor? Se é menor, eu multiplico por 0,9. Se é maior, eu divido por 0,9. Tem situações em que vai ser maior? Tem, nós vamos ver em alguns exercícios aí na frente, ok? Então, fazendo a conta, nós temos aqui a minha massa real de 40,2 gramas de cloro sendo obtido através dessa reação, já levando em consideração que eu tinha aqui um reagente em excesso que eu desconsiderei. E agora, para terminar o exercício, o que eu preciso? Eu preciso, muitas vezes, voltar lá no enunciado e lembrar que é a pergunta que ele faz, né? Ele quer saber o volume do cloro produzido nessas condições de temperatura e pressão. Então, eu tenho que fazer o cálculo do volume do cloro a partir da massa do cloro. Então, vamos lá fazer o cálculo do volume do cloro a partir da massa. Então, cálculo do volume de Cl2, vocês veem que eu faço uma memória de cálculo aqui, que ela vai ficando para a gente saber o que foi calculado, né? Cálculo do volume de Cl2. É muito bom que quando vocês forem fazer exercícios, vocês façam assim também, porque fica claro para vocês mesmos entenderem o exercício depois de resolvido e fica claro para quem vai corrigir o exercício. Então, eu tenho uma pressão de 1,05 atmosferas, eu tenho uma temperatura de 27 graus centígrados, que é igual a 300 Kelvin, e eu tenho a expressão clássica, que vocês conhecem desde o ensino médio, PV igual a nRT. Para os gases, nós ainda não chegamos a estudar o capítulo de gases, que fala das condições dos gases reais e ideais, nós faremos isso logo em seguida, na próxima aula, né? E aqui nessa expressão, olha, eu tenho P, eu tenho N, número de mols, eu posso calcular facilmente, porque eu tenho a massa do gás e a massa molar. O R é a constante universal dos gases, o T, a temperatura eu tenho, a única incógnita é o volume, que é o que eu preciso. Então, calculando esse volume, eu tenho aí 13,27 litros. Lembrando que o R aqui para a pressão de 1,05 atmosferas tem um valor de 0,082. Então, eu fiz a conta aqui e achei o volume que era a resposta do nosso exercício.